volta. Quero agradecer mais uma vez a presença da gastroenterologista doutora Lisandra Quilice. Obrigada pela presença, viu, doutora? Muitas perguntinhas chegando através das nossas redes sociais e daqui a pouquinho a gente vai mostrar para o pessoal de casa aí uma relação de alimentos que vocês devem evitar, principalmente você que sofre com azia, má digestão, você que tem gastrite. Quero mandar um beijo muito especial para a nossa telespectadora. A Tânia participou aqui via Instagram. Ela elogiou a entrevista do dia, muitos elogios estão chegando e ela perguntou em relação às frutas ácidas, né? Por que deixam a boca muito amarga, se tem relação com esses problemas de azia e má digestão? Tem, porque a hora que você come a fruta ácida, né? Normalmente vai depender do quão ácida é a fruta, tá? E daí você, quando você come a fruta, tá? Aquilo vai para o estômago. E normalmente ele acaba piorando a gastrite e aquilo fermenta e volta à boca. O que volta à boca não é o ácido da fruta, e sim o ácido do estômago com o ácido da fruta. Isso acaba às vezes espinicando. E se a fruta tiver muito mais ácida, daí isso já acontece no primeiro momento. Pois na boca, vai para o estômago e volta. Por isso esse amargo que ela faz a referência aqui. Exatamente. Mais uma dúvida, a Viviane. Tati, meu esposo tem muita azia e ele come batata crua. Isso faz bem? Ela é de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Obrigada, Viviane. Vamos aproveitar e mostrar os alimentos que a gente tem aqui na bancada? Fiquei curiosa em relação à batata crua. Faz bem ou faz mal para quem tem azia? Então, depende muito de organismo para organismo. Tem pessoas que a batata acaba sendo indigesta, né? E para outras pessoas acaba a digestão melhorando. Tá? Mas os alimentos mais crus, eles são, de uma maneira geral, eles acabam sendo, eles melhoram a digestão, né? Quando, tirando as verduras, que cozidas, elas acabam sendo melhores, porque a alface, as folhas, elas cruas, você vai ver que a hora que você come, aquilo distende você. Por isso que os nutricionistas pedem para você comer ele antes, para te saciar, né? Então, tirando essas, o resto, o cru, acaba a digestão melhor. Porque a batata frita, a batata quando você come, acaba comendo ela frita, e isso, a gordura nela acaba sendo... A gente tem até aqui, né? A batatinha frita. Então, a batata frita é importante, é legal a pessoa evitar, né? Por conta da gordura, né? Todos os alimentos gordurosos, eles são indigestos. Então, assim, o leite, quando o leite ele é gorduroso, ou seja, o leite direto da vaca, o leite integral, entendeu? Ele acaba sendo muito indigesto. Como eu falei, ele acaba caindo no estômago, ele talha, e com isso você acaba tendo uma má digestão. E a gordura do leite também é ruim. Então, para quem tem azia e má digestão, o ideal é evitar o leite quando consumir, optar pela versão desnatada, semi-desnatada. Exatamente. Em pequenas quantidades. Aqui a gente tem a questão das bebidas alcoólicas também, né? Cerveja, vinho... Todas as bebidas alcoólicas, elas são irritantes da mucosa gástrica. Então, todas elas vão irritar, de alguma maneira, a mucosa, e com isso você vai acabar tendo a gastrite. Tem a gastrite do final de semana, né? A pessoa só bebe de final de semana e acaba na segunda-feira tendo aquele desconforto, aquela dor, aquela má digestão. Por quê? Porque ingeriu álcool, e muitas vezes o álcool, a pessoa vem acompanhada do quê? Toma uma cervejinha com batata frita, com coisas que acabam não sendo saudáveis. E com isso você acaba piorando ainda mais a sua digestão, o seu estômago. Falando em bebida ainda, nós temos aqui o chá e o café. O café, quem tem azia e má digestão pode, mas 3 vezes ao dia e sempre acompanhado de algum alimento. Nunca tomar sozinho, né? Já aprendeu. Eu já decorei aqui, gente. Então, café com uma bolachinha, com um pãozinho, com algum alimento junto. Exatamente. Sozinho, nunca. Em jejum, nunca. Tá. E às vezes, se você gostar muito e quiser... passar das 3 xicrinhas, assim, você pode usar o descafeinado, que também é uma ajuda. Perfeito. O chá, alguns chás são liberados, ajudam inclusive a aliviar os sintomas, e outros chás não são recomendados. Então, em relação ao chá, tem que ficar atento. Vamos reforçar quais os chás não podem ser ingeridos por pessoas que sofrem então, os chás à base de cafeína. Chá preto, chá mate,
o chá verde, chá branco, todos esses, o chá verde, todos eles são feitos junto com cafeína. A base deles é a cafeína. Então, esses não são recomendados porque eles acabam irritando. Tomar muito chá, a comida muito quente, muito fria, também acabam dando sintomas. Essa é uma coisa que todo mundo fala, mas como assim comida muito... tomar muita sopa, tomar muito chá, isso acaba dando um desconforto. A gente sabe, comidas muito quentes, né? Pessoas que tomam muito chá, tomam muito sopa, os cânceres de boca, câncer de esôfago. Por quê? Por causa da temperatura da comida, é um dos fatores. Então, a gente precisa tomar cuidado. Importante essa informação, né, doutora? Nós comentamos no bloco anterior e a gente reforça nesse bloco, então, a questão dos temperos. Aqui, colocamos a cebola e o alho. Então, às vezes as pessoas em casa, Tati, mas eu como direitinho, bonito, saudável, sigo as orientações, mesmo assim eu sofro com azia, com má digestão. E aí a doutora fez um alerta importantíssimo, o tempero que você usa. O tempero que você... mas eu só coloco cebola, só coloco alho. Mas é a quantidade que você põe isso. Eu amo cebola, eu amo alho. Não. Grandes quantidades não são legais. Comer cebola crua em grande quantidade não é legal. Aquele feijão que a gente está acostumado, a gente vai naquele bandejão, eu olho assim o feijão, eu vejo o feijão ralhado, de branquinho assim por cima. Esse feijão, ele é muito indigesto, porque ele tem muito alho. Não esquecer dos saborizantes. Os saborizantes, aquele temperinho que o povo põe na comida para dar sabor, lembra? Que a gente compra no supermercado, eles são muito prejudiciais, eles causam muita má digestão. A gente tem muito problema com firma, porque nas firmas eles colocam os temperos prontos, os saborizantes, e as pessoas vêm queixando muito. Então é importante, né? Tem gente que põe isso na salada. Não façam isso. Não façam isso. Pimenta. Ai, gente, ainda bem que eu não sofro com gastrite, com azia, porque eu adoro molho de pimenta, tudo quanto é pimenta. A pimenta, para quem tem esses problemas, não é recomendado, Não é recomendado. Principalmente, quanto mais ardida a pimenta, mais irritante da mucosa ela é. Pior. Pior, porque ela muda o pH, né? Então, as pimentas mais doces que a gente fala, e elas cruas, elas até podem ser usadas, mas assim, elas em condimento mesmo, condimentadas, quando elas são ardidas, não. Daí a gente pede para evitar mesmo. Chocolate, doutora. Chocolate, vilão de todas nós. Aí cai o leite e a gordura, né? Ele é gorduroso, né? Ele é a base do leite. E outra coisa, outro fator, todo mundo gosta de comer ele à noite. Né? Então, ele acaba aí entrando ele é indigesto mesmo. Ele é gorduroso, ele tem bastante óleo, muito açúcar, então é bom evitar quem tem gastrite, né? A pimenta, o chocolate, a batata frita, optar pela batata crua, como até o marido de uma telespectadora falou que consome e passa bem. Então, se a pessoa se sente bem, pode continuar consumindo. E se percebeu que fez mal, não caiu bem, é legal evitar. Que muda também muito de organismo para organismo, de corpo para corpo, né? E as quantidades que estão sendo ingeridas. Perfeito. Nunca em excesso, principalmente Nada esses em alimentos, excesso. né, doutora? Aqui a gente falou, então, o que é bacana você em casa evitar. E a gente vai também mostrar para vocês o que é legal vocês darem preferência, pensando, né, nesses sintomas, nesse desconforto da gastrite, do refluxo, da azia. Então, é bacana, né? Você que tem azia e má digestão, preferir a questão, inclusive abordada pela profissional de saúde que a gente está recebendo hoje, né, a gastro, comer devagar e mastigar bastante os alimentos, fracionar as refeições. A cada 3 horas é importante comer, né, doutora? Exatamente. Não é legal pular a refeição, fazer grandes refeições, isso não é legal. Tem muita gente que costuma não tomar café da manhã, fala que não se sente bem, toma no máximo um cafezinho preto. Não. Isso não é legal. O ideal mesmo é fazer nem que for pequena quantidade. Dali 1 hora, daí come mesmo, porque tem pessoas que não se sentem bem logo, porque você viu que está jantando. Porque às vezes jantou demais, não fez a digestão, a hora que acorda está meio nauseado. E aí não come nada. Daí não come nada. Mas precisa adequar os horários, não é legal. Perfeito. Não ingerir líquidos durante as refeições. Eu até ia perguntar se isso é mito ou é verdade. Eu já ouvi muito falar que não é bacana, né, a gente consumir muita bebida durante as principais refeições, principalmente almoço e jantar. Por quê, doutora? Isso não é um mito, isso é uma verdade.
porque você distende o estômago. Principalmente, a gente precisa ver que tipo de líquido você está tomando. Quanto mais gaseificado o líquido, pior é, porque você distende mais o estômago. Lembra que eu falei? Quanto mais distender o estômago, mais a tendência do alimento voltar. Refrigerante, essas variações de água com gás que a gente tem saborizadas. Exatamente. É bom evitar. Tá? É bom evitar. Então, assim, se você toma um copo, tentar tomar meio copo, tentar deixar para tomar depois. E outra coisa, canudo. O canudo, toda vez que você vai chupar o canudo, né, que você vai ingerir o líquido, primeiro vem o ar, depois vem o líquido. Então, você ingere uma quantidade de ar, depois um líquido, tá? E falar durante as refeições. Quanto mais você fala, mais você engole ar e mais você tem, então, você tem muito ar na comida. Ainda bem que eu não sofro disso, doutora. Oh, senão eu ia estar lascada aí, diretora. É evitar não falar. Eu falo demais, eu falo tomando banho, eu falo comendo, eu falo tudo. Quem tem gastrite é legal evitar, então. Não falar, não consumir bebida durante a refeição. Exatamente. E não tomar bebida com canudo. Exatamente. E outra, esses almoços de negócios, eles não são legais. Nem para quem, para o negócio acaba não sendo legal, nem para quem está fazendo o negócio. Ó, diretora, produtora, cadê a Andressa que estava aqui? Ó, a gente não vai mais almoçar juntas. E o diretor, a gente não vai mais almoçar juntas. Uma fala mais que a outra? Por quê? Porque ninguém presta atenção no que está comendo. Então, ninguém está vendo o que está comendo. Você acaba comendo demais, você acaba comendo além. Você não mastiga direito os alimentos. Tá tudo fora. Então, você não mastiga os alimentos direito, você não presta atenção no que você está comendo. E quem sofre com azia, com má digestão, isso pode piorar muito, né, Exatamente. Doutora? A gente tem que prestar atenção, é um exercício, né? Você e mastigar bastante, como a gente viu aqui, né? Exatamente. Muito legal. Esperar no mínimo 2 horas após comer para deitar. Então, a questão da janta, né? Não jantar muito e já ir dormir. Eu tenho até eu falo para os pacientes para não fazer refeição copiosa à noite. Eles, o que é isso, doutora? Eu falo assim, arroz, feijão, salada e bife à noite não é para ninguém. Isso até 6 horas, 7 horas no máximo da noite. Esse 2 horas é bolachinha de água e sal, uma fruta, uma vitamina, daí você espera 2 horas e deita para dormir. Ah, que interessante. Então, esse esperar 2 horas é uma vitamina, não é um lanchinho, não é um jantar. Porque o jantar, arroz, feijão, um jantar, a refeição maior, ela leva... Lembra que eu falei no começo do programa? Que a gente demora muito mais tempo para fazer a digestão noturna, que às vezes você acorda de manhã e ainda tem coisinha no seu estômago. Por isso, se a gente comer muito tarde, eu tenho paciente que eu vou fazer exame pela manhã e 12 horas depois, ele ainda está com a comida do dia anterior no estômago. A quantidade foi grande. Não é só, às vezes, a quantidade, também. Pelo horário que ele comeu e pela digestão dele ser lenta. Então, são vários fatores. A gente tem que tomar cuidado com isso quando a gente vai jantar. O horário e o que a gente está comendo. Nossa, estou aprendendo muito, viu, doutora, hoje? Amei. Vamos sentar mais um pouquinho? Gente, muito legal, né, a entrevista. Espero que você em casa esteja aproveitando também todo esse conteúdo, né, compartilhado aí com a nossa médica. Hoje, recebendo aqui no programa Mulher.com, a Lisandra Quilice, ela que é gastroenterologista. Falando sobre azia, má digestão, algumas perguntinhas. Meninos, vocês pegam depois no call center, por favor, as perguntinhas que estão chegando através... do call center, a gente tem aqui mais uma gravidinha. A Ana Paula Ferreira. Tati, estou com 36 semanas de gestação e sinto muita azia. Mais uma gravidinha participando. Beijo para você, Ana. Vamos lá. Como aliviar? Não vamos esquecer, a gente precisa... É muito comum grávidas, né, doutora? Fracionar a alimentação é extremamente importante para as grávidas, porque elas não têm espaço. A cada 3 horas come um pouquinho. Exatamente. Para a grávida, a gente pode até fazer antes, tá? A cada 2 horas ela está comendo, tá? Comer pequenas quantidades e alimentos que sejam mais fáceis para a digestão, tá? Que facilitem a digestão. Então, assim, frutas, legumes cozidos, né? Coisas mais agradáveis e pequenas quantidades. Mastigar bem. E a outra coisa é usar os digestivos. Que ajudam. Que ajudam. Ajudam bastante e, normalmente, os ginecologistas, eles não barram porque não são prejudiciais para os bebês mesmo. Silvia de Andrade participou também via Instagram. Tati, eu tomo bicarbonato de sódio e para gastrite, suco de bálsamo e couve. É correto? O bicarbonato eu já ouvi até pessoal da equipe aqui comentando, viu, doutora? Que toma ali, mistura um pouquinho do bicarbonato de sódio para aliviar. Isso pode ser feito? Ajuda? Ajuda.
Mas não esquecer porque ele pode só mascarar, né? Então, assim, você alivia o sintoma na hora, aquilo passa, porque o que ele faz? Ele auxilia na digestão, né? Ele acaba te ajudando a digerir o alimento, mas a gente precisa ver por que essa digestão não está legal. Vez ou outra, tudo bem, mas se isso começar a ser recorrente, rotina, procura um profissional. E a profissional. questão do suco de bálsamo e couve? A couve é um restrição? alimento que ele acaba sendo bastante utilizado, porque na literatura, quando você vai ler sobre as plantas, ele é um a couve é um cicatrizante, então ele ajuda a cicatrizar a gastrite. Então é uma coisa que vale a pena. Tem paciente que passa mal, porque ele dá muitos gases. Daí você troca a dor de estômago por muitos gases. Por gases. Então você precisa pesar no que, se não fizer mal para você, pode usar, sem problema nenhum. Perfeito. Tem mais uma dúvida muito interessante aqui de uma gravidinha, eu vou compartilhar daqui a pouquinho com o nosso público, eu vou pedir para você responder, doutora, mas antes,